Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso OdontoCast. Eu sou Hector. Eu sou Camila Leite. Nós somos estudantes de odontologia. Vamos falar de uma das áreas mais comentadas e procuradas da odontologia, a ortodontia. E para isso nós temos aqui uma convidada de honra, uma especialista nessa área, que é a ortodontia. Ela que é empresária, professora e dentista, a doutora Dayana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer conhecer todos vocês. É um imenso prazer estar com a turma. E bora lá pro nosso podcast, né? Vamos iniciar. Eu sei que é especialista que transforma vidas, sorrisos, né? E doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e vamos dar continuidade aqui nessas perguntas e nessa entrevista. Doutora, são umas perguntas iniciais então pra gente. Como é que a odontologia entrou na sua vida? Assim, foi um sonho? Como é que foi assim pra você decidir fazer? Eu decidi fazer odontologia, pois quando eu estava no ensino médio ainda, meu sonho era exercer alguma área da saúde. E aí me veio em mente a medicina e a odontologia. E aí foi onde eu tinha uma amiga que era dentista, e aí ela me inspirou muito em fazer odontologia. Foi onde eu passei no vestibular para odontologia e decidi ingressar na área. Eu estava acabando de sair do ensino médio, eu tinha 16 anos, então acaba que eu não sabia ao certo o que eu queria, mas meu intuito e meu instinto foi para odontologia, e desde o primeiro período eu me apaixonei pela profissão, me apaixonei pela área, e assim eu fui seguindo e hoje estou há 8 anos exercendo. Sim. Só que maravilha. Se você tivesse que descrever o seu trabalho em uma frase, para você quando criança, qual seria? Cuidado e amor. Até falei mais do que uma, né? Mas cuidado e amor. É um sonho mesmo. A odontologia não é só sobre cuidar de dentes. É sobre mesmo transformar e cuidar da autoestima do nosso paciente. É você ser um pouco psicólogo, um pouco dentista, um pouco de tudo. É isso mesmo. O sorriso vai refletir em todas as áreas da vida da pessoa. Cada paciente. É isso mesmo. Doutora, antes da gente entrar assim, na parte mais da odontologia, assim, exatamente, só essas perguntas básicas, assim, de escovação, de hábitos, assim, saudáveis, a gente queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente. Tá. Hoje a gente recomenda, desde a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a recomendação necessária são 3 escovações ao dia, né? Uso do fio dental regularmente também. A gente fala em 3 vezes ao dia também, mas pelo menos 2 vezes ao dia seria muito interessante para diminuir a questão dos agravos em saúde bucal, que o maior deles é a cárie dentária, né? Então essas são as recomendações mais necessárias e mínimas que o nosso paciente tem que ter para ele ter uma boa higiene bucal. O básico. E uma boa saúde bucal, basicão de tudo, né? Sim. Agora, partindo já para o cotidiano, essa questão de escovação, de hábitos, né, saudáveis, antes de falarmos sobre brackets, sobre alinhadores, vamos ao básico. Para você, doutora, uma boa escovação, qual é a importância dela para a vida do paciente ortodôntico? É tudo, né? Pois sem saúde nós não temos nada. E aí, o início de tudo é a nossa saúde bucal, é onde se passa tudo, é onde a gente se alimenta, é onde a gente consegue sentir o gosto dos alimentos. E essa área da saúde bucal vai ser de extrema importância, principalmente para a ortodontia, que é onde o paciente vai ter ali um aparelho instalado na boca e ele tem que redobrar os cuidados com a sua saúde bucal. Onde a gente sempre pega ali no pé do paciente, entre aspas, para ele ter esse cuidado redobrado, pois sem saúde bucal ele não vai ter nada, ele não vai ter a saúde geral. Sim. Então, já entrando nesse assunto, o tratamento e os hábitos, né, de escovação, eles mudam de acordo com o paciente, com determinado tipo de aparelho, o caso dele na ortodontia? Não vai depender do caso, é meio que padronizado. Todos os nossos pacientes têm um padrão de higienização, um padrão de escovação, e a gente também até tem uma regrinha de cuidados básicos com a saúde bucal depois que se instala o aparelho ortodôntico.
Mas aí a gente pede que o paciente tenha esses cuidados essenciais e básicos para que ele continue tendo a sua saúde bucal ali em um bom estado, para que a gente consiga até seguir com o tratamento e até iniciar o tratamento ortodôntico. Antes de iniciar, a gente só inicia após a sua saúde bucal estar toda regularizada, sem cáries, com a limpeza que é realizada no dentista, realizada, e a gente pede para que esse paciente que faz tratamento ortodôntico faça essas limpezas até em um curto prazo, em 3 meses, que no caso a gente indica a cada 6 meses, 2 vezes ao ano. Sim, sempre retornando, né? Isso. Doutora, e quais hábitos ruins dos pacientes que mais podem influenciar ou comprometer um tratamento ortodôntico? No caso, o mais agravante é a doença periodontal, que é a gengivite, e depois ela pode progredir para uma periodontite, que é onde é uma doença na gengiva, que quando o paciente não tem uma boa higienização, essa gengivite vai progredir para uma periodontite e vai ter perda do osso, e aí a gente tem que intervir ali, pois quem está cuidando do caso do paciente que é responsável pelo tratamento. E aí, se o paciente tiver com essa doença instalada, a gente já tem que intervir, paralisar o tratamento, remover o aparelho ortodôntico, que no caso não foi a causa da doença, mas que é uma doença multifatorial, que vai juntar mau hábito de higiene bucal, o não uso do fio dental, a não escovação 3 vezes ao dia. Então, tudo isso vai agravar e vai se instalar a doença. Então, assim, a gente poderia dizer que existe uma maneira de evitar ou não ter um problema ortodôntico? Sim, o evitar seria o cuidado com a saúde bucal, que seria o cuidado básico, que é o cuidado de higiene, que é a escovação 3 vezes ao dia, fio dental e, no máximo, um bochecho ali, que a gente sempre pede, mas não é algo obrigatório. O essencial mesmo é a escovação e o fio dental. Doutora, e qual direcionamento ou uma dica para os pais você daria para que fosse evitado o futuro tratamento ortodôntico? De ser evitado, não tem como, pois é algo que a gente está trabalhando ali com multifatores. A hereditariedade do paciente, o fator genético vai influenciar. Então, se o pai e a mãe teve um problema com o alinhamento dos dentes ou uma maloclusão, com quase toda certeza o filho também pode ter. E também tem a questão da mudança do hábito do paciente. Na verdade, não é nem do hábito. É a junção de duas etnias, por exemplo, o índio com o branco, a pessoa que tem um rosto mais arredondado com a pessoa com um rosto mais alargado. Tudo isso vai gerar uma maloclusão, né? E aí, o que a gente pode evitar são casos mais complexos, que aí no caso seria com a ortopedia funcional, que a gente começa a tratar lá desde criança, aos 6 anos, que é quando a gente indica os pais procurarem um ortodontista para fazer a primeira consulta. Então é uma questão também que é genética, né? Sim. Assim. Na maioria das vezes, né? Na Mas maioria também das tem aqueles vezes. hábitos assim. Mas aí tem o hábito da perda precoce de dentes descidos, que foi ocasionado devido a má higiene bucal, perdeu o dente de leite, que é o guia do permanente, muito cedo, ou o hábito do uso de chupetas, que aí pode ocasionar uma maloclusão, que é a mordida aberta. Tem os problemas transversais, que é a falta de espaço no arco dentário para erupção dos dentes, que é onde a gente também tem que intervir. Tem também os casos de pacientes que têm fissuras labiopalatinas, que tudo isso vai gerar uma desordem na sua mordida e na erupção de todos os dentes. Então é onde a ortodontia vai entrar para intervir e tratar. E prevenir, no caso, se for a ortopedia funcional dos maxilares, quando criança. Essa questão da chupeta, muita gente tem dúvida, né? No momento de tirar ali. Sim, na verdade, o correto seria nem usar a chupeta. O correto seria esse. Não existe a chupeta ortodôntica, não existe a chupeta que não vá causar problema, que faz bem. Mas, no caso, a gente orienta aos pais
procurar o ortodontista ou o odontopediatra para fazer essas orientações básicas ao uso correto, ao tempo de uso, à quantidade de tempo que essa criança vai ficar com essa chupeta. Certo. Doutora, respiração bucal, deglutição atípica, sucção prolongada, como que esses hábitos podem interferir no desenvolvimento facial? Totalmente. Desde o sono, né, que no caso vai ser a deglutição atípica, e a questão da mordida em si, que seria um problema transversal, vai interferir na qualidade do sono dessa criança e até na qualidade de vida. Pois se ela não dorme bem, ela também não vai ter um bom dia, né? Então ela vai se sentir muito cansada, pode ter mais casos de cárie nessa criança, pois ela vai dormir de boca aberta, não vai ter saliva na boca e não vai ter aquela função tampão da saliva de neutralizar o pH bucal. Então, só falando um pouquinho, a gente já vê o transtorno e o tão grande isso vai causar, o grande agravo que isso vai causar nessa criança se não for tratada, se não intervir, que no caso seria com a ortopedia funcional aos 6 anos de idade ali. Deixar lá para tratar só aos 12 anos, que já seria com uma ortodontia corretiva. Então até a respiração influencia, né? Até a respiração vai influenciar no tratamento e na saúde dessa criança. Isso muita gente não sabe, né? Não sabe, não faz ideia. Existe uma idade ideal para a primeira avaliação? Aos 6 anos é a idade ideal para a primeira avaliação com o ortodontista. Com o odontopediatra é desde o nascimento do primeiro dentinho ou até na gestação, que é a gente fala que é o pré-natal odontológico. Já tem que fazer esse acompanhamento para fazer as orientações, para que quando a criança vá nascer, a mãe já tem tudo organizado para que a saúde bucal dessa criança seja sempre em dias. E aí, desde o primeiro dentinho, ela procurar o odontopediatra para que ela receba as orientações da correta higienização, do correto creme dental a ser utilizado, da correta escova. E aos 6 anos, a primeira consulta com o ortodontista. Sim. Doutor, então, saindo dessa parte, assim, vamos direto ao ponto, assim. O que um ortodontista faz, assim, no dia a dia? Além de alinhar e nivelar dentes, né, que é o que a gente mais faz hoje em dia, e hoje o padrão estético de todo mundo está bem avançado, né, cada dia que passa aumenta mais essa vontade de ter dentes alinhados, pois é o cartão postal do paciente, né, é tratar essas causas principais que a gente falou aqui, a qualidade do sono, o bruxismo, a maloclusão, que gera dor de cabeça, gera problemas futuros. A ausência de dentes também vai ocasionar diversos problemas na mastigação e na deglutição dos alimentos. Então, a ortodontia, além de devolver forma e estética, ela devolve a função mastigatória ao paciente, que é o essencial. Como é que você explicaria para um leigo a diferença entre o alinhamento estético e a correção funcional? O alinhamento estético é quando o paciente ele não tem uma maloclusão, uma mordida errada. Ele vai ter ali só um problema estético, um dentinho torto, um dentinho maior, um dentinho menor. Então isso seria um alinhamento estético. Já a correção em si, a gente vai tratar funcionalmente a mordida, a maloclusão que está instalada, que é a mordida errada, que no caso nós temos várias hoje, a classe 2, que é quando o dente é muito para frente, tem uma discrepância muito grande, é muito para frente, ou a maxila ou mandíbula é muito para trás, é muito retruída. Então isso seria tratar funcionalmente o nosso paciente, que a gente vai tratar como um todo, não só estética, mas função mastigatória, e mudar o rosto do paciente, pois vai mudar a anatomia totalmente. Então, nesse sentido aí, na sua opinião, doutor, o que faria um caso simples se tornar um caso complexo, então, nesse sentido? Um caso simples se tornar complexo, a única forma seria o paciente não realizar suas consultas periódicas, que hoje a gente chama popularmente de manutenção. Pois quando o paciente ele não vem ao consultório, o tratamento dele deixa de progredir e começa a regredir. E aí a gente não tem o resultado que a gente
planeja e almeja. Agora, partindo para a parte de mitos e verdades, muita gente acha que colocar aparelho dói. Isso é verdade ou é um mito? É verdade, pois a gente está trabalhando com dente e osso, né? Então a gente está movimentando o dente através de formação de osso e perda de osso. Então não é uma dor, vai depender muito do limiar de dor de cada paciente, mas sim um incômodo ali nos 4 primeiros dias após a primeira manutenção, a segunda manutenção, que seria as consultas. Depois disso vai haver formação óssea e esse paciente não vai sentir dor mais. Doutora, qual que é o mito assim, que a senhora mais escuta sobre odontologia? A gente escuta muita coisa assim, né? O maior mito que antibiótico dá cárie. Antibiótico da cárie? Esse é o maior mito que eu escuto. Esse aí me dói o coração de ouvir. E que infelizmente aqui principalmente na nossa região ainda é muito comum de ouvir. De que o antibiótico que deu cárie no dente do meu filho. Mas sim a sacarose, o açúcar que tem no antibiótico e que essa mãe dá pro filho à noite e não escova os dentes. Então é a mesma coisa de você estar dando um pirulito pro seu filho e não tá escovando os dentes dele. Então é por isso que acelera a questão da cárie dentária. Mas o antibiótico em si não vai causar cárie. A culpa não é do antibiótico. Não é do antibiótico. Outro mito também bem gigante aqui de que a cárie é transmissível, né? Todos nós sabemos que a cárie não é um vírus, ela não é transmissível, ela é uma bactéria e não é transmissível. Se fosse, todo mundo teria cárie. Sim. Como é que você lida com a expectativa do paciente que quer aquele resultado rápido? Sobre o resultado rápido, a gente sempre tem que trabalhar e alinhar a expectativa do paciente, principalmente ao tempo de tratamento. Pois cada caso é um caso e ele tem que ser tratado de forma exclusiva. Então a gente tem que sempre trabalhar com a realidade, com o paciente e deixar tudo bem claro sobre o tempo de tratamento e de que esse tempo vai ser necessário a colaboração dele quanto à vinda das consultas e não quebrar as peças. Sim, inclusive nessa lógica, assim, atualmente mudou muito tecnologia na odontologia. Sim, hoje nós temos diversas tecnologias e cada dia que passa elas vão se atualizando e vão melhorando cada vez mais. Hoje o prazo é mais curto. Nós temos hoje os alinhadores estéticos, que são aparelhos invisíveis, confortáveis, que geram um maior conforto ao paciente e também tem previsibilidade no tratamento para os pacientes que já têm mais ansiedade ao resultado que almeja, e a gente consegue dar a previsão de mostrar o antes e depois do paciente sem mesmo antes dele iniciar o tratamento. A gente já consegue mostrar através de inteligência artificial e tecnologia 3D o antes e depois dele, antes mesmo dele iniciar o tratamento. Então a ortodontia, como todas as áreas da odontologia, ela está em constante evolução e vem melhorando aí cada vez mais, tanto para o profissional quanto para o paciente que vai ser tratado. Essa tecnologia já substitui o aparelho fixo? Já substitui, não em 100% dos casos. Pela literatura, substitui em 100% dos casos. Mas na maioria dos casos, em casos muito severos, ou em casos da ortodontia funcional, ou nos casos de pacientes, por exemplo, que tem uma doença associada, ele já não vai ter bons resultados. Ele é para aquele caso de tratamento bem simples, um alinhamento, um nivelamento, um paciente que vai fazer um retratamento, um paciente que quer ganhar espaço ou tem pouco espaço. Porque esses pacientes mais delicados podem ter uma regressão, né? Então, eu acredito que o fixo... Na verdade, não seria nenhuma regressão, seria o tempo muito prolongado de tempo de tratamento e a não movimentação da forma que a gente almeja, que seria a formação óssea e perda óssea que a gente tem no aparelho convencional. Então vai depender mais do caso. Vai ser de cada caso. Então é algo bem exclusivo. A consulta, nessa consulta a gente vai avaliar o paciente, vai avaliar a documentação, os exames complementares que o paciente tem e a gente vai definir ali junto com o paciente qual a melhor opção vai ser para ele tratar.
Então, para a senhora, doutora, o futuro assim, é o digital? O futuro da odontologia já é o digital e cada vez mais vai ser o digital. Sim, com certeza. Agora outro bloco aqui, se o sorriso pudesse mandar um recado, doutora. Se o sorriso de um paciente pudesse enviar uma mensagem antes de começar o tratamento, o que ele diria? Socorro! Socorro, preciso de ajuda! Socorro, preciso de ajuda, seria uma boa frase. Agora, assim, conselho para estudantes, né? Como a gente, por exemplo, muitas pessoas que vão assistir, né, o nosso podcast são estudantes de odontologia. Aí a gente fica assim, sabe como é que é? A gente fica ansioso assim para... Querendo já atender, quer a ansiedade de ter habilidade, de saber atender todos os pacientes, de fazer o diagnóstico correto. A minha dica para os alunos, e que eu amo essa parte do acadêmico, né, que seria da aula também, seria não desistir, e não deixar de sonhar, e não deixar de estudar. Pois, como eu falei no nosso podcast, a odontologia está em constante evolução. E se você não acompanha essa evolução, você fica para trás. Então, é estudar todo dia. A quantidade que você estudar ainda é pouco, pela quantidade de novidades que aparecem todos os dias. E não deixar de desistir dos seus sonhos. Pois, se você quer ser um dentista, você tem que ser o melhor dentista. Doutora, você acha que a ortodontia exige mais paixão por biomecânica, estética ou por ambas? Biomecânica. A paixão tem que ser biomecânica, tem que entender um pouco de biologia, química e física, pois a gente está ali movimentando dentes. Qual foi a lição assim, que a senhora mais aprendeu, né, na sua especialização, dentro da especialização? Repete novamente. Qual foi a lição? Ah, assim, tá. A lição, eu pensava que a ortodontia em si seria só alinhar e nivelar dentes. Até que eu comecei a atender os pacientes que têm fissura labiopalatina e eu vi que a ortodontia para eles, na verdade, é uma mudança de vida, é uma mudança de cotidiano. Pois você não poder nem comer, você não poder dar um sorriso, é algo que machuca, que dói muito, que nós temos esse sorriso, a gente nem imagina o quanto ele é valioso. Então, ela é muito mais do que alinhar e nivelar dentes, ela é mudar e transformar vidas. Também a autoestima, né, dessa? A autoestima das pessoas, você trabalha muito o psicológico das pessoas. Então, você, no final do tratamento, você vê aquele reconhecimento, aquele sorriso no rosto da pessoa poder estar dormindo melhor, a pessoa estar comendo melhor, a pessoa estar podendo dar um sorriso, é gratificante demais. E é isso, pessoal. Assim nós encerramos mais um episódio do nosso podcast. Nossos agradecimentos à doutora Daiana Miranda. Eu que agradeço a todos vocês. Desejo muito sucesso na jornada acadêmica de vocês e que venham aí os futuros cirurgiões dentistas. É isso aí. Acompanhe os próximos episódios, siga o nosso podcast e até mais.